Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz esfaqueado até a morte no bairro da Muribeca. Cadeirante é morta a tiros no Alto José do Pinho. Morador do Caetés 3 assassinado a tiros perto da residência. Desconhecidos matam rapaz a bala no Jardim Atlântico. Trabalhador é morto a bala no bairro de Dois Unidos. Jovens assassinados a bala no Bode Brasília Teimosa. 2 jovens assassinados a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 25 de março de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E aparecendo mais um homicídio aqui no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Portanto, minha gente, nas últimas 24 horas foram registrados, nas últimas 48 horas, final de semana, foram registrados 25 assassinatos, 25 pessoas mortas, 11 pessoas foram assassinadas no interior e 14 no Grande Recife. 11 no interior, 14 no Grande Recife, total no final de semana 25 pessoas assassinadas. A violência contra a mulher não para. Olha, minha gente, Eline Ferreira da Silva, de 44 anos de idade, enfermeira, isso mesmo, Ana Nery. Ela foi assassinada a bala na noite do último sábado, dentro do carro dela, um track branco, onde ela dirigia. Esse crime aconteceu na Avenida Júlia Brasileiro Vila Nova, no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no agreste do estado. Elementos em outro carro, meteram bala e mataram a enfermeira Eline Ferreira da Silva, de 44 anos, morreu sentada ao volante, e ainda feriram a colega dela que estava de lado, no banco dianteiro. Vitória da Silva Fernandes foi atingida no pescoço e na cabeça e levada para o Hospital Regional do Moura, lá em Garanhuns. O corpo de Eline Ferreira da Silva, de 44 anos de idade, Ana Nery, enfermeira, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Cíntia Roberta Carvalho da Silva, com 49 anos de idade, era ex-presidiária. Ela foi assassinada juntamente com o companheiro dela, Luiz José Ferreira de Lima, que tinha 53 anos de idade. Os dois foram mortos no sítio Manduri, zona rural de Santa Maria do Cambucá, dentro da residência. Os dois foram mortos dentro de casa, pertinho do bar do Dedé. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Os corpos de Cíntia Roberta Carvalho da Silva, 49 anos, segundo informações, seria ex-presidiária, e o corpo do companheiro dela, Luiz José Ferreira de Lima, 56 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. A terceira mulher assassinada, vamos falar daqui a pouco, um dos destaques, foi no Alto José do Pinho, zona norte do Recife. Era cadeirante, inclusive. Ela foi assassinada a bala, isso mesmo, daqui a pouquinho os detalhes. Fernando Pereira da Silva, de 36 anos de idade, um ex-presidiário, residente na primeira travessa da rua Itaxé, no bairro de Ipesepe, foi assassinado a bala em via pública lá na rua Itaxé. Um elemento de bicicleta meteu bala e cometeu o crime. De acordo com informações, este elemento, Fernando Pereira da Silva, era totalmente errado. Ele roubava na localidade celulares, principalmente de mulheres, isso mesmo. Ele discutia com a mãe dele, o bicho era perigoso. Ele só não, ele e os irmãos também. 4 ex-presidiários, inclusive um deles chegou a ser assassinado. Um deles foi assassinado e de repente foi morto, inclusive, na comunidade do Papelão, no Coque, há cerca de 3 anos. 2 irmãos dele são ex-presidiários, ele também ex-presidiário, e ele acabou, um irmão já morreu, e agora foi ele, Fernando Pereira da Silva, 36 anos de idade, morto pertinho de casa, na rua Itaxé, no bairro de Ipesepe, mas morreu na frente de um policial, da casa de um policial civil. É danado, na frente de um policial. Bom, ele se foi, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcos Júnior Pereira da Silva, com 25 anos de idade, ex-presidiário por crime de tráfico de drogas, foi assassinado onde disparo de arma de fogo na Rua do Campo, antigo campo do Veracruz, no bairro do Fosfato, em Abreu Lima.
A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Policiais do 17º Batalhão estiveram no local e isolaram a área até a chegada das equipes do IC do IML e também o pessoal do DHPP. O corpo do ex-presidiário Marcos Júnior Pereira da Silva, de 25 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Daniel da Silva Araújo, um homem com 40 anos de idade, residente da rua Muniz Farias, no bairro da Mostardinha. Ele havia sido espancado brutalmente na Avenida Manuel Gonçalves da Luz, bem pertinho da Praça do ABC, no bairro do Bongi, por elementos desconhecidos. Daniel da Silva Araújo inicialmente teria sido levado para o Hospital da Restauração e depois ele foi removido para o Alfa, em Boa Viagem. Esse espancamento aconteceu na tarde do sábado. Teria sido brutalmente espancado antes de ontem, foi levado inicialmente para o HR e depois removido para o Alfa, em Boa Viagem, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E haja ex-presidiário Rômulo Tiago do Nascimento, 36 anos de idade, residente na rua Júlio José de Souza, no córrego da Padaria, em Água Fria. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ao lado da motocicleta dele. O crime aconteceu na rua São Sebastião, bem pertinho do Mercadinho Bom de Preço, lá no bairro de Água Fria. 2 homens cometeram o crime. O corpo do ex-presidiário Rômulo Tiago do Nascimento, de 36 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Janduí Lima da Silva, de 35 anos de idade, foi assassinado ontem à noite com vários disparos de arma de fogo. Foi por volta das 10h30 da noite que ele foi assassinado na Travessa João Araújo Maciel, em praça pública em São Bento do Una. Isso mesmo. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Janduí Lima da Silva, de 35 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente foi assassinado ontem por volta das 9 horas da noite com vários disparos de arma de fogo na Vila Água Fria, zona rural de Belo Jardim, no Agreste do Estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. José Carlos dos Santos, um homem com 46 anos de idade e profissão não informada, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida 1, bairro Quatium, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos que ainda feriram o colega dele, Marcos Antônio dos Santos, 44 anos de idade, que foi socorrido no hospital local. Lucas Mateus do Nascimento, de 24 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma bebedeira na rua São José, na cidade de Pesqueira, e o suspeito foi identificado como sendo José Vanderson Assis de Lima, que está sendo procurado pela polícia. Lucas Mateus do Nascimento foi levado para a emergência do hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Antônio Carlos Barbosa da Silva Júnior, com 28 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento João de Pontes, em Paudalho, por 2 elementos que estavam em um carro branco. De acordo com informações, Antônio Carlos, ele seria ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cícero Gleidson da Silva Macena, jovem com 22 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele na Rua da Serra, no bairro São Geraldo de Arco Verde, por ocupantes de um carro Gol cuja placa não foi fornecida. Cícero Gleidson da Silva Macena foi levado para o hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado a bala dentro de uma barbearia localizada na rua José Mariano, em Ribeirão. Foram 2 elementos desconhecidos em um carro não identificado que invadiram a barbearia e mataram o adolescente. No momento do fuzilamento, feriram um rapaz, Erlando, que foi socorrido na emergência do hospital local. A polícia segue investigando o caso.
André Ferreira de Lima, este foi assassinado com disparo de arma de fogo no sítio Macacos, zona rural de Betânia, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas PMBM de Pernambuco oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, um homicídio no bairro do Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, na rua Santa Helena. Ainda não dispõe mais detalhes, mas foi um assassinato que aconteceu, por isso que subiu o número de homicídios. No final de semana foram 25 assassinatos, 25 pessoas mortas, 11 mortas no interior e 14 no Grande Recife. Tem gente aniversariando hoje, isso mesmo, início de semana, segunda-feira, dia 25, Milton é meio campista do time independente da Campina do Barreto, e a festa do Milton será no próximo domingo lá no campo da Campina do Barreto com toda a rapaziada. Edson é presidente da pelada do Unidos Futebol Clube de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Romário Ramos faz parte do time, isso mesmo. Giovanni também está aniversariando. Giovanni, ele é filho de Adriana e Santos do Caldinho do Neném, isso mesmo. A vovó do Giovanni é Dona Marina, que mora no bairro do Pina, e os titios Aldemir do Emop, trabalha no Emop, e Aldevir, que é esposo de Leni, esse casal que mora no bairro da Campina do Barreto, ali em Chão de Estrelas. Fátima Miranda é esposa de Juarez, conhecido como Vampeta. A família mora no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. Fátima Miranda é cunhada de Suzana, que é esposa do Sargento Nery, que também mora no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. E agora, aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos, só tem sargentos hoje aniversariando: Adriano Caetano da Silva, Eduardo Nascimento das Chagas, Jorge Marcelino dos Santos e Marcos Aurélio D'Angelo. Rapaz esfaqueado até a morte no bairro da Muribeca. Ítalo dos Santos Silva, com 29 anos de idade, foi esfaqueado até a morte na Rua dos Crotes, primeiro andar, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Foi morto em casa. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, a vítima trabalhava na Elube, mas seria usuário de drogas. Outras pessoas estavam com ele no momento em que ele foi assassinado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cadeirante é morta a tiros no Alto José do Pinho. Milena Ribeiro dos Santos, com 31 anos de idade, uma mulher solteira, cadeirante, residente na rua Laje do Una, no Alto José do Pinho, em Casa Amarela, zona norte do Recife, foi alvejada por disparo de arma de fogo na rua 8, lá no Alto Zé do Pio, por elementos desconhecidos. Ela foi levada imediatamente para o Hospital Agamenon Magalhães, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos, praticamente já chegou morta no Agamenon Magalhães. De acordo com informações, ela seria ex-presidiária por tráfico de drogas, por homicídio, roubo, tentativa de homicídio, estava cacheada. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Morador do Caetés 3 assassinado a tiros próximo à residência. Alex da Silva Soares, com 27 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem, bem pertinho das 8 horas da noite. Vários disparos de arma de fogo. Ele tinha acabado de largar do trabalho, estava em frente a uma lanchonete, na rua 65, esquina com a rua 40, no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima, quando de repente, dois elementos que, segundo informações, seriam da localidade, estariam com a rixa antiga com ele. Os criminosos estavam em carro Gol branco
e aí cometeram o crime. A informação é de que Alex, ele seria ex-presidiário por tráfico de drogas e também seria usuário. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Desconhecidos matam rapaz a tiros no bairro do Jardim Atlântico. A vítima é Emerson Ferreira de Santana, 31 anos, morava na rua Antonieta Guimarães de Andrade, na Ilha de Santana, conhecida como Ilha do Rato, no bairro do Jardim Atlântico e Olinda, e foi assassinado a bala naquela localidade por elementos desconhecidos. A morte aconteceu por volta das 7h30 da noite de ontem. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Trabalhador é morto a bala no bairro de Dois Unidos. Moisés Santana da Silva, com 41 anos de idade, estufador de imóveis, foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem por volta das 11h30 da noite, no córrego do Curió, no bairro Dois Unidos. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Ricardo da Silva, este foi agredido a bala num atentado na Rua Paulista, na Coab, em Toritama. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento à UPA lá de Toritama. Josinário Raimundo da Silva, este foi alvejado a bala na Rua da Bica, em Frei Miguelinho. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Emanuele Lacerda Reis Nascimento foi agredida a bala na Avenida Governador Muniz Falcão, no centro, em Araripina. Atentado praticado por 2 elementos desconhecidos, e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA local. Bruno Cesário de Oliveira Vicente, este foi agredido a bala na Rua Cruz Alta, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada. Ele foi seguida removido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Ronaldo Padilha da Silva foi agredido a golpe de faca no Campo da Pitada, em Vitória de Santo Antão, e o suspeito teria sido um adolescente que foi apreendido em flagrante, e a vítima foi levada para a emergência do hospital local. Alexandro Alves da Silva, este foi baleado na Rua Verdejante, no bairro do Jordão, por elementos desconhecidos, e foi levado para a Policlínica Arnaldo Marques, no bairro do Ibura. Jonathan Rosberg Santos da Silva foi agredido a bala na Avenida Campo Verde, na Coab, no Recife, por elementos desconhecidos. Jonathan foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Sandro Santos do Nascimento, este foi agredido a golpes de faca na Rua Belo Horizonte, em Rio Doce, Olinda, por elementos desconhecidos, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Olha, minha gente, a Polícia Civil, a polícia da Delegacia da Mulher em Garanhuns, prendeu um dono de uma academia acusado de estuprar uma aluna. Isso mesmo, a vítima, um adolescente de 17 anos de idade. O acusado, além de dono da academia, também professor, acabou entrando em cana. E em Ferreiros, minha gente, a Polícia Militar prendeu um irresponsável bêbado dirigindo um Fiat Palio totalmente embriagado, e por pouco não atropelou várias pessoas. O suspeito estava ainda, minha gente, com um filhinho, um garotinho, no banco dianteiro do veículo, totalmente irresponsável. Ainda bem que a polícia segurou o cara e evitou uma tragédia. Quem sabe, né? Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovens assassinados a bala no bode Brasília Teimosa. O primeiro crime foi na tarde do último sábado. Marcos José da Silva, de 19 anos de idade, residente na Rua Delfim, Brasília Teimosa, foi assassinado com tiros de pistola 380 na Rua do Jaú, ou Rua Brasópolis, na Praça São Pedro, ali na Colônia dos Pescadores, na Brasília Teimosa. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação é de que o jovem, ele seria usuário de drogas e andava com gente errada. O corpo dele foi encaminhado ao IML.
A outra vítima foi Luan Silva Teixeira, de 25 anos. Ele morava na rua Amador Bueno, no Pina, e foi assassinado a tiros na noite de ontem na rua Quixadá, comunidade do Bode, lá no Pina. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele havia pedido uma bicicleta de um amigo emprestada para ir se encontrar com a garota, e aí acabou sendo assassinado. Isso mesmo, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas, isso mesmo, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! 2 jovens assassinados a bala no Cabo de Santo Agostinho. O primeiro crime aconteceu na tarde do sábado. Mário Fernando Marques de Barros Filho, 21 anos de idade. Ele, residente na Avenida Barão do Rio Branco, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado na beira-mar, loteamento Enseada dos Corais, lá no Cabo, por elementos desconhecidos, e a informação que ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML. A outra vítima da violência no Cabo de Santo Agostinho foi Lucas Manuel da Silva, tinha 20 anos de idade. Ele foi assassinado a bala em casa, na quadra 5, lote 17, bem pertinho da Ponte da Junqueira, no loteamento Morada Nova, em Ponte dos Carvalhos. Crime praticado por elementos desconhecidos que mataram um jovem com tiros, disparos de grosso calibre. O corpo de Lucas Manuel da Silva também foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.